É. É sim, senhor. Deixa-me só pôr isto em silêncio. E vamos então. Sejam bem-vindos ao quarto evento da Autarquias do Futuro, desde já com alguns agradecimentos iniciais e especiais. Nosso muito obrigado à Câmara Municipal de Guimarães pela assistência do espaço e o apoio desde o primeiro minuto. Relembro que na nossa primeira edição, em 2019, Guimarães se voluntariou a poder organizar logo a sessão seguinte presencial. Infelizmente meteu-se Covid, mas cá estamos, na segunda vez que fazemos presencial. Muito obrigado a Guimarães por esta possibilidade. Obrigado também à equipa da Wiremaze, que todos os dias trabalha afincadamente para ajudar a promover a cidadania em mais de 160 câmaras municipais, em muitas outras juntas de freguesia. Sem eles não estaríamos cá, sem o trabalho deles diariamente não estaríamos cá também a poder partilhar todas estas boas experiências. Em termos logísticos, relembro apenas um ou dois pormenores. Todos os painéis têm 1h30, existirá apresentações de cerca de 15 minutos por orador e depois haverá um período de perguntas-respostas. Quem estiver online pode colocar as perguntas no chat e elas serão feitas chegar aqui ao palco para mim, para nós podermos colocá-las aos oradores. Aqui no local teremos também microfones para isso. Entre as sessões temos coffee breaks de meia hora. Vamos tentar cumprir ao máximo, já estamos a arrancar ligeiramente atrasados, vamos tentar cumprir ao máximo os horários que estão definidos, e sendo que depois temos um intervalo para almoço de 2 horas para calmamente repor energias para a parte da tarde. Do ponto de vista aqui presencial, solicito que todos usem os vossos credenciais, assim de maneira a poder permitir aumentarmos o networking local. A Wire Academy é o projeto no âmbito do qual o Autarquias do Futuro se realiza. Foi algo que iniciou em 2016, quando juntamos técnicos autárquicos escoceses com portugueses a falar de orçamentos participativos. Desde lá até agora foram dezenas de eventos, presenciais alguns, muitos online. Foram milhares de técnicos que assistiram às nossas sessões e que puderam partilhar aquilo que é o seu dia-a-dia, os seus sucessos, as suas aprendizagens. O evento de hoje e amanhã enche-nos de bastante orgulho, são mais de 30 oradores, intervenções por técnicos ou políticos eleitos autárquicos que vêm cá partilhar as suas boas práticas. E o evento conta com mais de 450 pessoas inscritas, representando mais de 220 autarquias diferentes, de norte a sul do país, sem esquecer Açores e Madeira. Comunicação, transparência e participação, mais do que simples palavras e conceitos, são aquilo que nós encaramos como os pilares de uma base para a cidadania. Hoje iremos falar também, e amanhã, muito de transformação digital. Falar de transformação digital é falar de mudanças, falar de tudo aquilo que é e tem sido feito ao longo dos últimos 30, 40 anos pelas autarquias e acelerado nos últimos 2 anos devido ao Covid e também devido à inúmera legislação que tem saído. Sejam os exemplos, o recrutamento, a lei dos denunciantes, que vai ter que estar em ação e em pleno cumprimento a partir de junho deste próprio ano. Portanto, é algo que nós temos e que nós encaramos que é extremamente desafiante para todas as autarquias. Não podemos, contudo, salientar aquilo que as autarquias têm feito de muito bem, que é digitalizar sim, mas de uma forma humana. Não esquecer as pessoas que estão por trás e para quem trabalham no seu dia-a-dia. Estamos profundamente agradecidos pelo todo o seu compromisso para com o cidadão, que nos torna a nós, o Wiremaze, apenas um meio. Sem mais demoras, passo também a apresentar o painel que teremos hoje. Iremos ter o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE e Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton,
o Presidente da Câmara Municipal, a Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, a doutora Helena Barril, Helena Barril, o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Walter Chicharro, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança. Muito obrigado. Eu passo desde já a palavra a Luís Newton. Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas de painel, distintos presidentes de Câmara Municipal, agradecer em meu nome e em nome da ANAFRE o convite para estar presente hoje nesta sessão, agradecer por isso ao Airmaze esta sessão que dão dedicados às autarquias do futuro. O meu nome é Luís Newton, eu estou como vice-presidente da ANAFRE, mas também estou presidente da Junta de Freguesia de Estrela e hoje quero falar-vos daquela que deve ser a forte correlação que deve existir entre a missão principal das autarquias, que é a missão da proximidade, e aquela que é, inevitavelmente, a ferramenta fundamental para o conseguir, que é a transformação digital. As autarquias disponibilizam à sua população um conjunto de serviços de proximidade. Isso, inevitavelmente, cria a expectativa de que um autarca não pode errar, porque, ao fazê-lo, vai, inevitavelmente, contribuir para a insatisfação das comunidades que gera. O sucesso do serviço público depende, por isso, de dois vetores muito importantes. A capacidade de auscultar a comunidade e compreender as suas necessidades e a capacidade de operacionalizar respostas mediante essas mesmas necessidades. E assim, organizamos o serviço e o planeamento para satisfazê-las. Estes dois vetores combinados resultam, diria eu, naquela que é a principal fórmula para o sucesso do serviço público. As pessoas que servimos encontram-se envolvidas em milhares de interações por dia, sejam essas interações entre elas próprias, sejam muitas vezes essas interações resultantes daquela que é a dinâmica tradicional de uma comunidade. Parte dessas interações tem a capacidade de gerar inputs da própria comunidade para os serviços municipais ou de freguesia, criando o que, para mim, é a base de todo o trabalho autárquico. O citizen engagement, o envolvimento comunitário. É através deste envolvimento que se cria o sentimento de relevância. E o que simboliza este sentimento? Simboliza a forma como valorizamos a opinião da população que servimos como interveniente no próprio planeamento. Simboliza, essencialmente, que a opinião de cada um importa. Mas também ter inputs, seja em pequena ou grande quantidade, em nada significaria se não existisse um retorno desse mesmo contributo da população. Daí advém outro sentimento, o sentimento da consequência, que é nada mais, nada menos do que o retorno que nós damos aos inputs que a própria comunidade nos transmite. As pessoas hoje em dia preocupam-se muito pouco de quem são as competências para resolver os seus problemas. O que as pessoas realmente querem é que nós os resolvamos. Então, como operar essa transformação na administração pública e, em particular, na administração pública autárquica? Há um segredo guardado a 7 chaves? Eu diria que não. Há, no entanto, uma questão de partilha de boas práticas e dinâmica de dinamização, e é isso que eu hoje gostaria de partilhar convosco. A ideia não é tanto, e enquanto representante da ANAFRE, a partilha de um ou outro exemplo das 3.091 freguesias deste país, mas é uma visão que a ANAFRE sustenta do ponto de vista daquilo que é o contributo que queremos hoje em dia dar ao envolvimento das próprias freguesias e à sua transformação digital. E começaria, obviamente, pelas componentes clássicas numa organização. Em primeiro lugar, as pessoas
são claramente a componente tradicional e base, abrangendo várias gerações, funcionários dos 20 aos 67, julgo que é a idade limite para a reforma, e onde existe tradicionalmente também um potencial grande de info-exclusão. Aliás, a administração pública tem tido, ao longo dos últimos anos, um déficit naquela que é a capacitação dos seus funcionários, em particular, obviamente, naquelas que são as gerações mais antigas. Depois temos os equipamentos. Existe hoje em dia uma maior capacidade informática instalada do que a capacidade para potenciar essa mesma capacidade informática instalada e, muitas vezes, por falta dessa mesma capacitação dos próprios serviços. E, por último, incontornavelmente, processos e procedimentos. No caso da administração pública, muitas vezes encontramos processos e procedimentos que se dizem digitalizados, porém, nada mais são do que a criação de programas para fazer exatamente a mesma complexidade processual que existia no formato físico. O software que é desenvolvido fica muitas vezes refém dessa mente burocrática, em vez de criar os procedimentos que produzem fluidez no workflow e simplificação no processo administrativo. E isto resulta, sobretudo, do facto de, uma vez mais, não existir a adequada capacitação daquilo que são o envolvimento dos próprios quadros. No caso das freguesias, esta questão é mais premente, uma vez que, em muitos casos, não há sequer condições financeiras para poder fazer essa mesma capacitação e, em muitas circunstâncias, não existe o investimento do Estado, muitas vezes nos municípios, mas também, obviamente, nas freguesias, para poder assegurar que estas freguesias conseguem, em tempo útil e de forma capaz, motivar e mobilizar os escassos recursos humanos, muitas vezes, que têm. E, portanto, a pergunta é, então, como revolucionar? Digitalizar não pode ser transformar um papel de uma ordem de serviço num fecheiro informático. Isso, inevitavelmente, vai perpetuar a cristalização de procedimentos e da própria organização. Como complemento, devemos também implementar uma abordagem à gestão e administração pública centrada na otimização dos tempos despendidos, dimensões processuais, e na dimensão burocrática ou processual, como é o caso, por exemplo, de processos jurídico-administrativos, mas também da própria operação, a intervenção no espaço público, intervenção junto da comunidade. E, portanto, regressando às tais componentes clássicas numa organização, que se encontram, então, focadas nos objetivos, verificamos que conhecer as pessoas permite-nos antecipar e potenciar capacidades. Conhecer os equipamentos permite-nos desenhar soluções que integrem e potenciem essas disponibilidades. E assim, são inevitavelmente os processos, procedimentos que, integrando o conhecimento da organização e aplicando ferramentas de transformação digital, saem inevitavelmente beneficiados. O sentimento de relevância e o sentimento de consequência criam, inevitavelmente, uma dinâmica que promove a participação da comunidade e criam novas soluções através das suas necessidades. Importa, por isso, mudar o paradigma. E a nossa missão, enquanto autarcas, e a missão que acredito que todos devem inevitavelmente prosseguir, é a utilização da inovação aliada ao conhecimento da própria organização e à forma como esta pode e deve servir, deve evoluir para servir a comunidade. Não é só dizer que se cria inovação, ou não é só desenvolver plataformas e dizer que está feito. É necessário ouvir as pessoas da organização, as pessoas que servimos, capacitar a estrutura e desenvolver soluções capazes de resolver aqueles que são os problemas reais, porque da mesma forma que as autarquias foram determinantes no combate à iliteracia nas décadas de 80 e 90 do século passado, eu estou convencido que hoje elas são determinantes e estão na primeira fila no combate à iliteracia digital. Muito obrigado a todos e estou agora disponível, obviamente, para qualquer questão
que sintam necessidade de colocar. Muito obrigado. Eu passo então a palavra à doutora Helena. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. A ti, André, um agradecimento especial. O André tem as raízes em Miranda do Douro. Aliás, os avós é que foram de Guimarães para Miranda do Douro, é isso. E esta relação próxima com o André, que foi um prazer reencontrá-lo ao fim de tantos anos. Obrigada, André, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. E o meu cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, Presidente da Câmara de Nazaré, ao representante da ANAFRE e ao César, muito obrigada e um bom dia especialmente para vós. Em mirandês, que é a segunda língua oficial do país, costumamos fazer o cumprimento desta forma: Buenos dias, mos dê Deus, e vós respondeis, Deus mos dê buenos dias. Então vou fazer novamente e vamos ensaiar para quebrar um bocadinho este gelo que não existe na realidade. Buenos dias, mos dê Deus. Deus mos dê buenos dias. Eu, enquanto autarca, aliás, eu cheguei a autarca nas últimas eleições, ao fim de estar 21 anos no Serviço de Finanças de Miranda do Douro, onde assisti, portanto 21 anos, são 2 décadas mais um ano, assisti a uma evolução muito positiva em termos de plataformas digitais. E hoje a AT tornou-se uma grande referência nesta premissa. E chego à Câmara e esta modernização e inovação tecnológica está em curso e é uma realidade e contra a qual não se pode fazer nada, até porque estamos a trabalhar no âmbito quase de uma imposição, não é? Todo este caminho fazemos-lo porque também nos é imposto que o façamos, e ainda bem que o fazemos, porque de certa forma estamos a facilitar o acesso aos serviços que as autarquias prestam, e estamos a modernizar e dar uma imagem de um Portugal moderno. Só que há circunstâncias que muitas vezes quem legisla não tem em conta, ou quem legisla não conhece a verdadeira realidade do país. Eu venho do interior do país, estou aqui a representar Miranda do Douro e como sabeis, fica no Nordeste transmontano, e é uma parte do território do país que está a perder população. Eu costumo dizer que o maior problema do interior, e não é só do Nordeste transmontano, mas de toda a faixa do interior do nosso país, é a perda da população, o tal despovoamento. Às vezes as pessoas falam na desertificação, mas a desertificação tem a ver com os solos. O que estamos efetivamente a perder é população. Estamos a enfrentar este fenómeno do despovoamento e temos também, em simultâneo, uma circunstância que muitas das vezes esta modernização administrativa, esta inovação tecnológica não tem em conta. Nós estamos com uma população, com uma faixa etária muito envelhecida. O interior, para além de perder população, a grande maioria da população que fica é população envelhecida.
E é população que não tem, e são pessoas, muitas das pessoas que são a gênese daquele povo magnífico, que é o povo mirandês, que nos faz apelar à honra, que nos faz apelar à nossa identidade cultural. E se tudo isto existe é porque essa população está presente e ainda está presente, mas essa população não tem a abertura que têm os jovens para esta inovação tecnológica. Portanto, também temos que ter muito isso em conta. E então é aí que os funcionários, os colaboradores da Câmara, têm um papel crucial, não é? Nós não podemos exigir que é um exemplo que eu vos dou, porque é um exemplo em concreto, que uma senhora que vá pedir uma licença, que tem 80 anos, que tenha uma assinatura digital, não é? E depois o nosso livro de reclamações começa-se a encher de reclamações. E isto não é para vos dar uma ideia muito negativa, mas é preciso encontrar um equilíbrio. E aquele equilíbrio é o ponto mais difícil, essa gestão desse equilíbrio. Eu posso partilhar convosco o meu exemplo. Eu sou mãe de 2 adolescentes. São um menino e uma menina que estão perfeitamente integrados e este mundo novo desta inovação tecnológica, isto para eles é a realidade deles, não é? Mas tenho o meu pai e a minha mãe com 80 anos e se uma pessoa for minimamente sensível, temos que criar esta ponte. O país não é só dos jovens ou de quem tem esta mente aberta para a modernidade, para a inovação tecnológica. Temos que também ter atenção para as outras pessoas. A qualidade de vida melhorou, a esperança de vida aumentou, portanto vamos ter que lidar com essas pessoas. Os nossos agricultores e o nosso território têm uma componente agrícola muito grande, e ainda bem que o tem. Os nossos agricultores, daquela tal faixa etária que eu vos falava, andam no campo, preocupados com a seca, preocupados com a pouca evolução das culturas, percebeis? Portanto, estas empresas como a vossa, o Hermais, têm um papel crucial. E eu apelo para que cada vez mais, quando se evoluir neste caminho, porque este caminho temos que o fazer necessariamente, tenhamos sempre em conta a realidade do país, porque muitas das vezes quando se tomam medidas, eu às vezes digo que os nossos políticos em Lisboa tomam as medidas a régua e esquadro, e para eles tudo lhes parece perto. Aquele mapinha que têm lá em Lisboa com a régua, e devem olhar para Miranda do Douro e dizer assim, oh, mas isto é tão perto, mas não, é longe. É longe naquele sentido de não conhecerem a nossa realidade. Houve uma obra que foi estruturante para o Nordeste Transmontano, que foi o IC5. Vocês aqui, nesta zona do Minho, e eu conheço bem a realidade porque a minha mãe é de Cabeceiras de Basto, vocês estão servidos de autoestradas, é por cima, é por baixo, é pelos lados, e para nós o IC5 foi estruturante, abriu-nos as portas, percebeis? É preciso que as pessoas percebam que este país, infelizmente, vive a 2 realidades. Não é? E isto acaba por... Eu não queria também estar aqui com um discurso muito negativo, não é isso que eu quero, nem é isso que eu quero transmitir. Nós estamos lá em cima, estamos no nosso território, estamos bem, estamos confortáveis e nós gostamos de viver no nosso território e somos capazes de assimilar tudo, mas temos que tomar conta dos nossos, daqueles que precisam efetivamente de nós. E depois esta evolução tecnológica tem
tem esta situação, torna-nos mais próximos de quem está distante e muitas das vezes afasta-nos de quem está próximo. Muitas mães que estão aqui sabem que a palavra de ordem que se ouve nas nossas casas é o já vou. Uma pessoa tem as coisas prontas, tem a mesa pronta, temos que sair e o já vou, já vou. E quando vamos ao encontro dos garotos, apanhamos-los sempre com o dedito no telemóvel. Então, já vou, não é? Mas isso também nos faz evoluir, enquanto nós somos aquela faixa etária que está neste meio, entre os jovens e os velhos. E os velhos nada têm de depreciativo, não é? Nós agora, na casa dos 40, 50, somos nós que fazemos esta ponte. E eu apelo é que, relativamente a esta evolução nas autarquias, de todas estas plataformas que são necessárias, porque isto cria e abre uma perspectiva muito positiva para todos, sem dúvida, mas tendes que ser vós a encontrar também e ajudar-nos a encontrar estas plataformas que criem o tal equilíbrio de que eu vos falei. E pronto, eu não me vou alongar mais. É muito interessante este mundo novo e hoje não há forma de retroceder. E se eventualmente houve algum momento em que tínhamos dúvidas de que não deveríamos usar tanto as plataformas digitais, a pandemia veio-nos mostrar que as plataformas digitais e tudo quanto é digital faz sentido. Mas era como o César há bocadinho dizia no início, também não nos podemos esquecer das pessoas, não é? Porque se modernizamos muito e nos esquecemos das pessoas e da formação que temos que lhes permitir, fica tudo um bocado sem sentido, não é, César? E portanto, o que eu vos digo, hoje a palavra que se me impõe dizer-vos é apelar ao equilíbrio. Não é fácil, a virtude está no meio, não é? E nem sempre é consensual encontrar esse conceito, mas façamos esse esforço para que nunca nos esqueçamos de quem nos permite hoje estar aqui, que são os nossos velhos, as nossas populações mais idosas, porque Miranda vive muito desta identidade que chegou até hoje preservada, seja através da nossa língua mirandesa, os nossos pauliteiros, as nossas raças autóctones, quase um quadro magnífico para criar um plano de Nós temos um pacote turístico tão sólido e que passa muito por... A amostragem desse pacote turístico passa muito por estas plataformas e sem elas muitas das coisas que nós temos não se dariam a conhecer. Mas é importante, claro que é importante tudo isto. Muito obrigada, mais uma vez. E eu não quero que penseis que tenho uma imagem negativa, nem quero transmitir nada disso. Eu quero ser aqui o grilinho falante daqueles que estão um bocadinho postos de parte desta modernização, porque enquanto autarca preocupa-me isso, porque o que eu vos disse, eu comecei por vos dizer que eu venho de um serviço de finanças e tive um papel, também ganhei com maioria absoluta, se calhar por alguma coisa, pelo papel que desempenhei ao longo desses 21 anos junto da população. Eu conhecia as pessoas efetivamente. Durante a campanha as pessoas achavam estranho como é que eu as tratava por tu e perguntava pela mulher no nome da pessoa, e conhecia o gato e conhecia o cão, e é essa proximidade que é preciso não perder junto dos nossos, para que também possamos alavancar o futuro dos mais jovens e que possamos criar um conceito de estar na política com carinho e com proximidade, claro, e com toda a modernidade que se impõe. Muito obrigada a todos por me terem ouvido, quase de uma forma voluntária à força.
mas é com enorme prazer que estou aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Helena. Eu acho que a doutora Helena hoje esteve lá em casa. Portanto, eu já vou. Acho que é uma coisa comum. Eu passo de seguida então para o Dr. Walter Chicharro. Ora, bom dia a todos. Não tenho apresentação, mas vou falar daqui porque assim sempre estico as pernas. Começar naturalmente por agradecer o convite para este congresso. Ainda há cerca de um mês e pouco estivemos online a fazer, enfim, mais ou menos a mesma coisa que vou tentar fazer aqui hoje. Mas agradecer o convite, naturalmente ao Armés e ao César Silva, mas agradecer o convite por também me permitirem visitar esta cidade, apesar de ser lá um bocado mais abaixo, a meio do país, não muito próximo de Guimarães. É uma terra que a mim me diz muito, porque, enfim, julgo que todos reconhecem que os peixinhos são todos muito bairristas, mas para além de bairristas, ou neste caso para além de bairrista, também sou muito nacionalista, e é sempre um prazer vir a Guimarães e tirar uma fotografia ao pé daquela fantástica parede, onde se diz, e muito bem, aqui nasceu Portugal, ou aqui nasce Portugal, e portanto também deixar um cumprimento especial ao amigo Domingos Bragança. Já não nos víamos há alguns tempos, por força da junção da Senhora da Lapinha e da Nossa Senhora da Nazaré, mas havemos de ter seguramente mais hipóteses. O país é pequeno, mas realmente por vezes não é fácil estarmos todos juntos, e estes fóruns também servem para isto. E naturalmente cumprimentar os restantes membros do painel. Este painel tem uma responsabilidade muito grande, é sempre um painel acordador de toda a gente. A malta acabou de sair da cama, ainda está se calhar com os níveis de agitação muito baixos, mas estamos cá também com essa vontade. Indo direto ao que nos traz aqui, dizer desde logo que não, enfim, vou fazer uma intervenção muito sintética. Esta temática para nós da comunicação é algo, e da digitalização, é algo tremendamente importante naquilo que é o plano de desenvolvimento e de afirmação territorial do Concelho da Nazaré, mas há tanta coisa para dizer e tantos exemplos para dar que eu vou tentar comprimi-los ao máximo. Seguramente depois nas perguntas e respostas haverá muito espaço para isso. Desde logo dizer que a comunicação e através dela o marketing são palavras essenciais para os últimos 3 executivos da Câmara Municipal, das quais tenho sido o Presidente de Câmara com muito prazer, e é também importante que se perceba, aliás, a demonstração disso é que sempre que nos fazem estes convites, que nós entendemos como reconhecimento de um qualquer sucesso que a Nazaré tem vindo a gerar e tem vindo a ter, enfim, em Portugal e no mundo, é de tal forma importante este reconhecimento para nós que, porque estamos a falar de comunicação, trazemos a equipa do Gabinete de Comunicação atrás. Estão cá, quer o fotógrafo, quer a jornalista, porque também vamos fazer notícia da nossa presença aqui e do reconhecimento. E é essa a forma como vemos a comunicação. A comunicação é um eixo perfeitamente central na atuação do município da Nazaré. É um pelouro que está a ser no vice-presidente, mas é que eu passo a vida a roubar-lhe a direção do pelouro e a assumi-lo em primeira mão, porque também não posso ter os pelouros todos. Aliás, só quem tem mais pelouros na Câmara Municipal, mesmo no último mandato, onde esperava não ter nenhum, mas lá tive que ficar com uma série deles. E, como eu dizia, é claramente um eixo fundamental daquilo que é a estratégia de afirmação da Nazaré enquanto Concelho no mundo. E começava por dizer um pouco aquilo, ou por afirmar um pouco aquilo que tem sido a visão que temos tentado implementar relativamente à Nazaré. Naturalmente, fazer dela, que já era uma marca nacional importante, se calhar com muito menos lustro nos últimos, diria, 20 anos, 10, 15 anos, quando chegámos à Câmara Municipal, trazê-la à categoria de marca global através das suas especificidades, das suas uniqueness, das suas, por exemplo, linguajar nazareno, que ainda não é a terceira língua oficial do país, mas estamos a tentar ser, longe disso, meramente uma brincadeira, mas também temos um linguajar muito próprio, que é muito mais entendível que o mirandês, já agora, tenho que dizer, mas esta lógica de fazer de uma terra com um potencial gigante, para lá do tamanho da onda, uma marca global, e temos dados e provas que demonstram isso, tem sido a orientação fundamental e
garantindo que todo esse agigantamento tenha na comunicação um meio muito forte, mas tenha também a possibilidade de trazer aquilo que todos nós desejamos, autarcas, que é desenvolvimento à nossa economia local, que é desenvolvimento à nossa comunidade. E, portanto, dizer claramente que a comunicação tem um eixo central naquilo que é toda a ação do Executivo Municipal. Vou falar da comunicação em duas vertentes muito rapidamente, numa que é aquela que a WireMaze tanto nos ajuda a potenciar, digamos, encurtar do gap entre autarquia e município, mas também daquilo que é a grande capacidade de comunicação que a Nazaré tem sabido gerar e que lhe tem trazido tantos e tantos inúmeros feitos e inúmeros acontecimentos e concretizações. E, portanto, começava precisamente pela parte, enfim, onde a WireMaze tem dado tem tido um papel muito importante no apoio, e dizer que quando chegámos à Câmara aquilo que fizemos desde logo foi mudar completamente a visão, a forma como o município era visto, quer pelos municípios, quer por todos aqueles que interagem com o município. Desde logo, uma mudança das plataformas comunicacionais, o site datado, antigo, sem qualquer tipo de atratividade, hoje em dia muito mais dinâmico, muito mais apelativo, até do ponto de vista imagético. A mudança, clara, também na nova imagem do município, com um novo logo. Continuamos a ter o brasão institucional, mas não deixamos de ter um logo que é, enfim, facilmente identificável por toda a gente e que nos ajuda também nesse processo de comunicação e, naturalmente, uma aposta muito forte naquilo que eram ou naquilo que são as plataformas, as redes sociais, plataformas sociais, Facebooks, Instagrams, Vimeos, YouTubes, enfim, tudo aquilo que nos permite comunicar tem tido uma atenção muito forte da nossa parte. Dizer que nesta relação e neste cortar o gap ou encurtar o gap entre município e Câmara Municipal, o investimento tem sido gigante. Aliás, já havia sido no passado. O que fizemos em muitas das situações foi colocar muito daquilo que era o ativo informático, digital, que não era utilizado, passar a ser utilizado internamente pelos serviços, mas fizemos também uma extensíssima digitalização de meios. Aliás, é algo que os municípios em Portugal têm feito largamente, muitos deles com apoios comunitários e muito bem, e nessa lógica, dando alguns exemplos, desde agendamento de reuniões online, desde as famosíssimas conferências ou reuniões via Zoom, entre arquitetos e promotores de uma qualquer construção, seja uma casa, seja um empreendimento com muitos apartamentos, desde os serviços online e o site com valências adicionais que visam claramente aproximar a máquina camarária daquilo que é a necessidade do cidadão, desde o simples facto do restaurante que tem uma área de ocupação de via pública para fazer e que antigamente, ou para licenciar, e que antigamente se dirigia à Câmara com tudo aquilo que isso acarreta, que hoje em dia falo de uma forma absolutamente simples, todo o licenciamento e o pagamento, enfim, tudo isso são matérias que são relevantes e que têm encurtado o espaço entre o cidadão e a Câmara Municipal. Dar um exemplo muito forte que foi potenciado largamente pela pandemia. Enfim, todos nós, autarcas, tivemos a Câmara fechada pelo menos de porta fechada, mas a continuar a receber as interações com os municípios e diria, não vou dizer que é uma surpresa, porque já vamos conhecendo os funcionários da casa, mas ter nos primeiros 6 meses de pandemia reuniões de Câmara com cerca de 30 pontos da área do planeamento urbanístico para ser aprovados é uma demonstração efetiva de que este gap entre promotor e município, promotor e a Câmara Municipal foi conseguido e que nem uma pandemia, nem um encerramento em casa, nem um confinamento conseguiu obviar a que essa facilidade à submissão de projetos de arquitetura, de especialidades, fosse feita com uma tremenda eficiência, com uma tremenda eficácia, garantindo aquilo que é fundamental, lá está, encurtar o gap e fazer a Câmara andar para a frente. E a eficiência e a eficácia nessa matéria da Câmara Municipal, e julgo que será igual em todo o país, tem sido absolutamente relevante, por força de um momento de digitalização que é essencial para a nossa vivência atual, onde nem mesmo os mais velhos, já agora, que eu também tenho um pai de 82 anos que não tem um telemóvel que lhe permita ver o que seja, uma rede social ou o que seja, mas que tem um conjunto de amigos e quando o filho está no estrangeiro, porque gosta de ver o filho,
pede aos amigos para lhe fazerem chamadas pelo Video Messenger, pelo WhatsApp, e, portanto, também temos tido o cuidado de, nessa camada, aliás, basta ver o sucesso que tem a Universidade Sénior da Nazaré, onde essas matérias são muito trabalhadas, onde damos competências adicionais também aos mais velhos. E essa também é uma novidade dos novos tempos e em que a digitalização tem sido tremendamente importante. Passando agora, enfim, não me levarão a mal, mas realmente o grosso daquilo que é esta comunicação passa muito por aquilo que é o caminho que temos trilhado no mundo para agigantar e para promover internacionalmente a Nazaré. A Nazaré começou por ter um projeto dedicado às ondas gigantes da Praia do Norte, muito, e vou ter mesmo que acelerar, senão, deu alguma projeção à Nazaré, que na altura fazia dela uma marca já com algum relevo na promoção do país, mas o que fizemos basicamente foi agigantar esse fenómeno e a comunicação aí teve claramente um papel fundamental. Começámos a fazer coisas muito simples, desde logo capacitar o gabinete de comunicação da estrutura municipal, a Câmara Municipal, os serviços municipalizados e a empresa municipal Nazaré Qualifica, todos eles têm a sua jornalista. O gabinete de comunicação tem videógrafos, fotógrafos, produtores, enfim, muitas das vezes a jornalista assume esse papel, dá um apoio muito forte, os meios humanos foram reforçados, as capacidades materiais do gabinete também foram reforçadas. A Nazaré hoje em dia consegue transmitir ondas gigantes live, porque tem pessoas e recursos materiais para o fazer, e essa capacitação tem permitido também uma capacitação adicional na comunicação do município de Nazaré. As parcerias que fazemos com tanta gente, seja um surfista, seja uma entidade qualquer que precisa de um vídeo de ondas gigantes, seja a economia local que nos pede regularmente os vídeos que são realizados pelo Gabinete de Comunicação a cada 3, 4 meses para promover o seu negócio e a quem o entregamos completamente gratuito. Seja a produção constante de conteúdos para as plataformas Vimeo e YouTube. Seja um exemplo muito simples de como vemos esta questão da comunicação. Estivemos há uns anos presentes em Los Angeles no XXL Big Wave Awards, onde se previa que a Nazaré ia ter um recorde mundial, e o que fizemos na altura foi levar videógrafo e fotógrafo connosco. Devem ter visto muitas filmagens dessa cerimónia nos canais de comunicação, nas SICs, nas TVIs, nas RTPs. As imagens eram do município de Nazaré, que as fez, gerou os conteúdos e enviou para toda a gente para poderem usar. Temos também um plano de eventos que nos permite uma larga comunicação gigantesca para todo o mundo, desde os eventos de surf com a World Surf League, desde os eventos de futebol praia com a Beach Soccer Worldwide, de handball praia com a European Handball Federation. Toda essa gente tem plataformas de comunicação, neste caso sociais, gigantescas, e através destes eventos que nos trazem dinamização à economia local, mas também da comunicação que se garante com esses eventos, traz um agigantamento brutal daquilo que é o relevo da Nazaré internacionalmente. Deixo-vos um convite, visitem a página da World Surf League, vão perceber que a cada vídeo, a cada notícia sobre a Nazaré, a própria página dispara os conteúdos, o que aliás nos vai levar a ter a breve prazo um canal dentro da World Surf League totalmente dedicado à Nazaré. Já não falta tudo. Para terminar, temos também como política de comunicação o apoio essencialmente logístico, a todo o tipo de solicitações. Exemplos, o surfista quer fazer um vídeo para comunicar na sua plataforma, tem o banco de imagens disponível, tem os serviços disponíveis. O 60 Minutes vem a Portugal, já cá veio 2 vezes já a Nazaré, fazer programas, precisou do banco de imagens, teve acesso gratuito ao banco de imagens. Qualquer jornal internacional precisa de banco de imagens ou de fotos, é disponibilizado. O 100 Foot Wave, que passa no HBO, teve acesso a imagens e a apoio da parte da Câmara Municipal. O Gordon Ramsay veio cozinhar a Portugal, num famosíssimo programa do National Geographic, precisou de apoio, porque a base do programa foi na Nazaré, precisou de apoio da Câmara Municipal, teve o apoio todo, desde imagens, acesso a infraestruturas, e tudo isso nos permite depois alavancar a comunicação. 2 pontos finais. Marca Praia Norte, uma marca, como eu lhe costumo chamar, uma pequena Rip Curl, uma pequena Billabong, Quicksilver, que no último ano da pandemia, pré-pandemia, atingiu cerca de 300 mil euros de vendas, o que para nós é muito, e que tem desde o casual, desde os caps, desde as t-shirts, das sweats, tem também coletes insufláveis para os surfistas que andam na Praia do Norte, naquelas ondas gigantes. Tem sido um veículo de comunicação gigantesco para a Nazaré. Aliás,
combate o Facebook do município com grande proeminência e atinge resultados iguais ou superiores muitas das vezes e tem sido utilizado como meio adicional de comunicação. E três últimas referências, porque o tempo está a acabar, depois em perguntas seguramente haverá possibilidade de esclarecer mais alguma coisa. A presença em feiras, hoje em dia, sejam de turismo, sejam têxteis, sejam imobiliárias, é uma constante para o município da Nazaré, onde levamos sempre aquilo que é o que identifica hoje em dia a Nazaré. A ancestralidade, pescador e peixeira, rigorosamente e literalmente assim, um casal de antigos funcionários do museu local que vestem as 7/6, neste caso ela, e ele veste o fato de pescador, ou a vestimenta de pescador, e que promovem a Nazaré dessa maneira, mas levamos também as ondas gigantes, que são hoje em dia incontornáveis para a Nazaré. Por último, quando visitamos o Santo Padre, Papa Francisco em Roma, para lhe pedir apoio para a candidatura do culto de Nossa Senhora da Nazaré a Património Material da Humanidade junto à Unesco, também comunicamos a presença, também comunicamos a reunião que tivemos com ele, também comunicamos esse novo achado e, para terminar, aquilo que teve um impacto absolutamente brutal na Nazaré e acredito que no país, aquilo que também foi utilizado como meio de comunicação depois de um trabalho que deriva muito da Câmara, quando o Turismo de Portugal nos escolhe, à onda gigante da Nazaré, ao recorde mundial do Rodrigo Coxa. Já agora, fiquem atentos, no final do mês vai ser anunciado um novo recorde mundial que bate o do Rodrigo Coxa. É um segredo que já deixou de ser segredo, pronto. Mas que um trabalho, falando em causa própria, absolutamente estrondoso da parte da Câmara Municipal, levou o Turismo de Portugal a escolher para uma campanha de promoção do país em Nova Iorque, em Times Square, nos Estados Unidos, tão somente a onda gigante da Nazaré, uma cerimónia teve a importância da presença do Sr. Primeiro-Ministro, do Ministro da Economia à data, da Secretária de Estado do Turismo, dos dois surfistas, o que teve o primeiro recorde e o segundo que lhe bateu o recorde, da Presidente da World Surf League e do Presidente da Câmara da Nazaré também, já agora, enquanto dono da onda. E, portanto, são estas as muitas coisas que temos vindo a fazer, sempre com o objetivo final, melhorar a vivência e a qualidade de vida da nossa comunidade, dar-lhe uma acessibilidade maior àquilo que são os serviços da Câmara, dar-lhe a promoção e o acesso a emprego continuado por força deste dinamismo que a economia local tem sabido tirar deste reconhecimento global. A Nazaré hoje em dia tem 10 a 11 meses de turismo anualmente, não tem os 3 meses de verão e a passagem de ano, tem tudo isto, e isto naturalmente tem também encurtado o gap entre a Câmara e os serviços que presta ao município. E, portanto, estarei disponível depois para perguntas. Peço desculpa, já lá vão 4 minutos a mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passo desde já a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Guimarães. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa, nas pessoas do Sérgio, responsável pela Wire Academy da Wire Maze, os colegas Helena Barril, o Chicharro e o Luís Netão. Cumprimento todos os participantes e um agradecimento desde já à organização por realizar este congresso Autarquias do Futuro aqui em Guimarães. Guimarães agradece sempre a escolha, nós achamos que é uma boa escolha, mas essa determinação é vossa e, portanto, nós agradecemos. Nós temos sempre, em Guimarães, nós temos sempre este sentido de forte identidade que partilhamos com todos os portugueses, com todo o Portugal e também, em parte, partilhamos parte do nosso território, nós partilhamos também com o mundo. Com os portugueses, claramente, a identidade de que aqui nasceu Portugal. É uma marca identitária de Portugal e, claramente, de Guimarães. Partilhamos com o mundo o território que está classificado como
Património da Humanidade, classificado pela Unesco, que não é mais que o centro histórico da cidade e que agora nós também nos candidatamos este ano, num processo desencadeado já há cerca de 4 anos, mas que neste momento ampliamos o centro histórico classificado de cerca de 19,5 hectares para mais 21 hectares, portanto cerca de 40 hectares de património classificado da humanidade. A Unesco Nacional já aprovou essa ampliação e a Unesco, com centro em Paris, no Centro do Património Mundial, que tem esta responsabilidade das classificações, pensamos que brevemente poderá conceder-nos essa condição de mais 20 hectares de património mundial. Isto é, teremos um conjunto de cerca de 3.000 edifícios, que é o conjunto de património mundial, 3.000 edifícios classificados. Eu falo-vos disso porquê? Exatamente porque o mundo de hoje leva-nos a considerar a nossa história, o que nos trouxe até aqui, as nossas especificidades. E as nossas especificidades é exatamente o nosso património histórico que nos levou a que o considerássemos a nossa joia de afirmação de Guimarães no mundo. E esta especificidade que nós em Guimarães temos é aquilo que nós dizemos que é uma história feita a futuro. Nós temos esta especificidade, as autarquias, permitam-me, na nossa visão de futuro, têm que considerar as suas especificidades, têm que encontrar as suas especificidades, desde Miranda do Douro até Faro ou Tavira, ou até Porto Santo, ou até Angra do Heroísmo. Nós temos que encontrar as nossas especificidades, aquilo que nos afirma do ponto de vista da nossa diferenciação. E Guimarães encontrou essa diferenciação na sua história, na sua cultura, no seu património cultural. Daí trabalhou todo o seu edificado, preservando, fazendo com que este património fosse apropriado pelos guimaranenses, esta envolvência que aqui foi falado, esta proximidade, este saber ouvir e escutar aquilo que é importante para a nossa gente. E a nossa gente guimaranense era a sua afirmação exatamente de que aqui é o berço de Portugal. E assim fizemos. Temos o nosso património classificado, tanto é assim que não ficámos por este património classificado de 2001, agora queremos aumentar esse património classificado. Afirmámos culturalmente, definimos estruturas de missão para esses objetivos. Fomos também capital europeia da cultura, uma capital europeia da cultura bem afirmada. Então nós agora dizíamos assim, bem, é isso que nós temos que continuar a fazer, é afirmar o nosso território na base da história e da cultura. Mas nós temos hoje grandes desafios para o futuro e as autarquias não podem estar fora destes grandes desafios. E é por isso que nós acrescentamos sempre a Guimarães uma história feita a futuro. Então o que é que o futuro nos apresenta? E nós já definimos estruturas de missão para que nós consigamos esses grandes objetivos. O futuro é exatamente a digitalização, é a transformação digital. Mas também nesta transformação digital é o grande objetivo do mundo, que é a transformação para a neutralidade climática. É exatamente a descarbonização, é o desenvolvimento ambientalmente sustentável. Então, para isso, nós temos que definir estruturas de missão para alcançar esses grandes objetivos, estas grandes ambições. Para isso, voltamos à questão essencial. Para isso, precisamos de envolver todos, toda a comunidade. Sem envolver a comunidade nos grandes objetivos que as autarquias definem, nós não conseguimos nada. Sem os nossos concidadãos, sem os nossos munícipes, nós não conseguimos nada.
Portanto, a primeira grande missão é exatamente comunicar, fazer com que cada cidadão se sinta também identificado e fazendo parte dessa missão para esse grande objetivo. E então, a transformação digital. As autarquias têm que fazer essa transformação digital, mas não é só para um processo interno de resposta, é também. Mas tem que ser referência nessa transformação digital para todas as entidades, para todas as instituições, para todas as empresas, para todo o mundo social e económico, para que olhem para a autarquia e percebam que é esse o caminho a seguir. Portanto, a autarquia, obviamente, tem que ter na sua estrutura divisões ou departamentos que se dediquem também como missão para essa digitalização, para essa transformação digital. Em Guimarães, nós temos uma divisão de sistemas inteligentes. Chamemos de inteligência artificial, de base de dados, para monitorização, para a criação exatamente de um observatório permanente do que é que está a passar no território, para podermos atuar. Obviamente também tem a divisão de sistema informático, de modernização administrativa. Mas se quisermos ir mais longe, criar algo, uma estrutura dedicada exatamente a essa transformação digital, tendo em conta o que aí vem, em que tudo o que é, tudo o que temos tem sempre uma componente digital. Tudo. E então as autarquias do futuro têm que dar exatamente, naquela visão, têm que dar exatamente essa referência, esse olhar de cada um de nós para a autarquia, perceber claramente que a autarquia está a indicar o que é que quer para o futuro. E também aqui nós percebemos que esta transformação digital traz-nos uma possibilidade imensa, que é exatamente a do desenvolvimento ambientalmente sustentável. Porque digital significa processos produtivos, processos de transformação social muito menos predadores dos recursos naturais. Se nós tivermos uma leitura digital, nós não precisamos de consumir tanta pasta de papel, tanto, obviamente, recurso natural. É um exemplo simples, apenas. Mas em tudo isto, nós percebemos que a transformação digital, é por isso que na União Europeia a agenda chama-se da dupla transição, a transição digital e climática ou ambiental. As autarquias do futuro, no nosso pensamento, exatamente absorvem essas ambições, tendo em conta a sua especificidade, cada território tem a sua especificidade, e nas suas especificidades avançam exatamente com estas estruturas de base que constituem exatamente o futuro. E então, nesta transformação digital, é a autarquia só na desmaterialização de todos os processos, de tudo que seja processo burocrático, tudo é desmaterializado, urbanismo, é o processo de plataformas de obras municipais, de concursos, é digital. Mas neste processo de autarquias digitais, este processo tem que ir para a escola, para a comunidade escolar. A Câmara Municipal, as autarquias, têm que envolver toda a comunidade escolar, e na comunidade escolar está desde o jardim de infância até à universidade. Esta literacia digital tem que entrar por toda a sociedade e por todos os cidadãos. É exatamente esta literacia digital, é na capacitação dos nossos jovens, mas também dos menos jovens, para que os que vão entrar no mercado de trabalho, através das suas competências, tenham competências digitais. E aqueles que não as têm, também as possam voltar à escola, voltar à universidade, voltar à formação para ter essa literacia digital. E esta educação, esta comunidade escolar, faz o empoderamento dos nossos concidadãos. Dá-lhes capacidade, dá-lhes qualificações. Qualificações para as empresas, para o mundo da criação de valor e de riqueza, mas também para a interação social, para a interação cultural, para a interação associativa, para todos os níveis de interação em sociedade. E é isso que nós temos que fazer. A autarquia intervém diretamente
e com fortes laços de penetração, fortes laços de cooperação e de contratualização com a escola a todos os níveis de qualificação. E quer no setor público, quer no setor privado, quer no setor associativo. E também entra esta literacia digital no setor social. O setor social é fundamental que entre a vários níveis mais leves e níveis mais, obviamente, mais intensos. É preciso que os nossos que têm mais idade, os nossos mais velhos, possam também aprender exatamente essas ferramentas. E tenho-lhes a dizer que um dos discursos mais feitos em Guimarães é de que aquilo que nós sabemos e é uma evidência, não há idade para aprender, não há limite de idade para aprender. Desde que haja sempre o sonho e a ambição de ter alguma coisa a fazer no seu dia-a-dia, ter um propósito, nós temos e sabemos que isso é fundamental para fazer com que as pessoas sejam realizadas e felizes. É verdade que os territórios são diferentes, têm especificidades próprias e níveis de desenvolvimento próprios, mas nós podemos, de facto, com maior ou menor dificuldade, fazer com que com este mundo digital entre em todas as áreas, sem limites para a idade e para a condição económica. A condição económica não pode ser parede ou muro para que a digitalização entre. De facto, este mundo digital é um mundo que nos aproxima e nos afasta ao mesmo tempo. Faz o de longe perto e do perto longe. Mas há outra área que o digital e que os dias de hoje fazem com que nós tenhamos uma possibilidade de que, através de uma autarquia de futuro, nós possamos fazer com que haja o equilíbrio necessário, o compromisso necessário. E então entra outra dimensão fundamental em todos estes processos. É que a cultura, esta dimensão para a sensibilidade, faz com que cada um de nós procure interagir na procura exatamente daquilo que for mais sensível e nos tornar mais pessoas. E, portanto, as ferramentas digitais, porque são ferramentas, mas que aliadas à educação e à cultura, uma educação que tenha a ver não só com uma educação tecnológica, mas uma educação também de grande dimensão humana, de grande sensibilidade humana e que é ligada indelevelmente com a cultura, faça com que cada um dos nossos cidadãos tenha uma grande sensibilidade para o belo, para a beleza, para o deslumbramento que a ciência nos dá, para aquilo que é a interpretação do mundo, mas também para a compaixão, e percebemos que cada momento é o melhor para a nossa relação social. E aí entra o equilíbrio da nossa relação social com todos e na formação de uma boa sociedade. É isto que Guimarães, pretendendo, enfim, interpretar o que é o futuro, o que é que deverá ser uma autarquia de futuro, define como pilares essenciais para o seu desenvolvimento a cultura, a educação e a ciência. E naquilo que puderem fazer com estes três pilares no robustecimento da nossa sociedade, de cada pessoa, do empoderamento de cada cidadão e no robustecimento da sua economia, é o que Guimarães está a fazer. Sem perder a sua história, antes, pelo contrário, trazendo cada vez mais à sua identidade e ao presente, fazendo com que esta cultura, que é a cultura vimaranense, do que lhe é singular, o que lhe é específico, seja também transformada, ou melhor, transferida para o futuro, sem perder nada da sua qualidade, mas fazendo com que a vida de todos nós possa ser melhor, com um trabalho cada vez mais inteligente, mais capacitado, mais qualificado, para fazer com que tudo possa fazer com que a qualidade de vida seja cada vez mais superior e que os grandes ideais da humanidade, que é exatamente viver em paz, viver em concórdia, viver com felicidade. É isso que é uma autarquia de futuro. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por essa visão. E eu relembro a todos os presentes que podem colocar neste momento questões. Vamos ter aqui pessoas com microfones que podem passar a palavra. Se houver questões, basta levantarem o braço e eu tentarei passar aqui as respostas, a palavra para os Srs. Presidentes. No entretanto, já temos aqui algumas questões colocadas online. Eu iria começar exatamente pelo Sr. Luís Newton, e uma questão colocada por Eugénia Baltazar, da Câmara Municipal de Alenquer, que diz: em sintonia com o que está a ser referido, portanto, as autarquias devem ter um apoio crucial no apoio às populações em termos digitais. Facilmente enviamos o IRS, acedemos a plataformas, mas a geração que não cresceu nessas realidades não as domina. Acho que é uma pergunta que já foi alargada e falada em outros dos oradores. Estarão as freguesias despertas para estas necessidades de apoio? Terão recursos que o permitam? É essa a pergunta. Dr. Luís Newton. Bem, antes de mais, muito obrigado. Eu diria que esse é um dos principais desafios que eu também procurei abordar na intervenção que fiz. Há aqui duas questões que me parecem muito prementes no âmbito da transformação digital. E um dos aspectos está claramente relacionado com a questão da iliteracia digital, que hoje é muito presente numa fatia significativa da nossa população. E, portanto, mas essa iliteracia digital não é exclusiva das comunidades que servimos. Ela ainda é muito presente também nos próprios serviços que deveriam servir essas comunidades. E por isso há aqui uma dupla necessidade de intervenção. Em primeiro, necessariamente uma de capacitação dos nossos próprios serviços, das nossas equipas, formá-las, prepará-las, porque em muitas circunstâncias elas não vão apenas e só apoiar, vão estar muitas vezes a substituir as pessoas no âmbito das suas necessidades, quando se dirigem aos serviços autárquicos, sejam elas questões tão simples como o apoio ao preenchimento do IRS, seja uma outra, qualquer necessidade mais específica que envolva, às vezes, a resposta de mais do que um serviço autárquico. Depois há, obviamente, a necessidade de, com essa capacitação das nossas próprias equipas, podermos assegurar, então, uma componente de combate a essa iliteracia digital junto da comunidade que servimos. E isso não se traduz apenas e só no âmbito das necessidades de, por exemplo, aceder a alguma documentação online, aceder aos serviços da autoridade tributária online, por exemplo, ou qualquer outro serviço. Prende-se muitas vezes com o facto de, hoje em dia, estarmos completamente expostos àquela que é a natureza da evolução e da transformação digital que ocorreu na restante sociedade. Nós temos uma fatia da nossa comunidade que está totalmente exposta e não protegida às burlas online, a um tipo de engajamento da comunidade que vai no sentido de poder enganá-la através dos serviços digitais. Eu recordo alguns de vós que quando foi a introdução, por exemplo, das novas operadoras telefónicas, e não estávamos a falar de nenhuma transformação digital, houve um enorme número de casos, mas um alarmante número de casos a nível nacional, de burlas de serviços que se diziam muitas vezes ser representantes da operadora principal, que estavam só a fazer mudanças e alterações ao sistema, mas na realidade estariam a tentar comercializar outros serviços e com isso enganar as comunidades que servíamos. Hoje em dia isso acontece de uma forma ainda muito maior. Porquê? Porque avós e netos tendem forçosamente a ter que ultrapassar a barreira que os divide através, muitas vezes, das plataformas digitais. E se os netos, também eles, apesar de tudo, estão um bocadinho desprotegidos, então os avós estão completamente desprotegidos e estão completamente à mercê desses engodos e desses enganos. Portanto, esta na fase da capacitação, eu diria que é à volta destes alertas, mas também à volta desta realidade. E depois, a segunda parte da pergunta, que me parece também ela muito relevante, é, então, ao fim e ao cabo, estão as autarquias, sejam elas freguesias, sejam elas municípios, capazes de ter essa resposta? Capazes e dotadas da componente, eu diria, de investimento
para assegurar. Essa é uma das outras componentes fundamentais que esta transformação digital também tem que acarretar. O mecanismo da descentralização não é apenas e só, e não pode ser visto apenas e só, como a transferência de competências do Estado para as autarquias. Tem que também ser a transferência da capacitação para o desenvolvimento dessas competências do Estado para as autarquias. O Estado tem que assegurar, no âmbito das autarquias, essa capacidade de investimento. E hoje em dia o que nós assistimos muitas vezes é a transferência das competências do Estado para as autarquias, com a capacidade das autarquias apenas poderem desempenhar essas competências, como se as autarquias fossem uns quaisquer prestadores de serviços do Estado, o que não é verdade. E, portanto, todo o modelo de transferência, de investimento, de capacitação tem que ser revisto à luz daquilo que é a vontade que deve existir na organização Estado no seu todo, que envolve o Estado Central e as autarquias, de poderem ser de facto uma ferramenta de resposta às necessidades que as nossas comunidades têm. E a capacidade de desenvolver estes serviços de proximidade é, naturalmente, faz parte do ADN das autarquias. Portanto, em primeiro lugar, capacitar serviços, depois combater a iliteracia digital nas pessoas, mas também, obviamente, capacitar esses mesmos serviços para essas duas dimensões. E aqui, obviamente, que isto acontece com o investimento do Estado. Há autarquias que hoje em dia já têm capacidade para o fazer, há autarquias que hoje em dia desenvolvem essas ferramentas às suas próprias expensas e com enorme custo de investimento por parte das autarquias, mas eu diria que é algo que deve ser uma prioridade para todos nós. Muito bem, muito obrigado. Uma questão para a doutora Helena, e a questão é, há bocadinho falou-nos da dicotomia entre a modernização administrativa e a proximidade com as pessoas. Aqui a questão será que o uso das novas tecnologias não nos permitirá, num âmbito de modernização, libertar tempo para estar com as pessoas? Talvez seja um conceito para o qual possamos evoluir, não sei. Mas permite-me, César, eu não tenho uma visão tão romântica quanto o Dr. Domingos Bragança sobre o nosso Portugal. E de facto, há uma realidade do interior que é diferente. Vocês aqui estão no 5G, não é? E nós, no meu território, tenho aldeias que não têm rede. Percebe? Só isso faz a diferença toda. Entende? E enquanto quem é responsável por que isto aconteça não intervir, há desigualdade. Entende? Não é? Eu dou-vos um pequeno exemplo, se me é permitido, César, dou-vos um pequeno exemplo de uma pessoa em concreto, um nome, que é um nome sonante, Dinis Messias Galhardo, que é um pastor, tem 86 anos, e eu já o conheço desde o meu sempre, mas comecei a lidar mais com ele desde que ingressei no Serviço de Finanças, e Dinis dizia-me há 21 anos atrás que andava cansado desta vida de pastor, sempre. Eu disse assim, Dinis, mas ainda és tão novo. Ele agora tem 86 anos, pronto, tinha menos 21. Mas eu qualquer dia deixo as ovelhas. E eu vi isto sempre, constantemente. E Dinis deixou as ovelhas, mas passou-as para o filho. E agora anda a pastoreá-las, mas são do filho. E eu volta e meia, quando ando no meu périplo pelas aldeias, muitas das vezes a visitar os lares, porque gosto de ir ao encontro das pessoas, encontro o Dinis a 5 e 6 quilómetros da aldeia dele, que é o Palancar. Eu assim, Dinis, mas que fazes aqui? Pois não se me dá a ficar em casa. Mas Dinis é analfabeto, Dinis não lê, não sabe ler, não sabe escrever. Às vezes preocupava-me que andava doente e assim... Mas então depois se te manda uma mensagem para o telemóvel, pois Carlos avisa-me, Carlos que é o filho, percebe? Esta é uma realidade que existe, doutor Bragança. Há um Portugal diferente, há um Portugal do interior, mas é um Portugal que eu me orgulho, percebe? Eu só gostava, era que, e aqui, se me é permitido, fazia um apelo para que os governantes
tivessem em conta esse Portugal do interior, que era para todos andarmos ao mesmo nível e a passada a ser toda igual. Percebe? É claro que a digitalização, já o dissemos e sabemos que está em curso, não é? Isto não há forma de voltar atrás e ainda bem que nos vai permitir abrir-nos ao mundo e modernizar os serviços públicos, e nós estamos aqui em representação dos serviços públicos, mas depois há outro Portugal que temos que cuidar, e é só esse Portugal, não é só esse, mas é esse Portugal que eu também tenho que ter em conta nesta modernização, porque não podemos deixar ninguém para trás. E então nós, enquanto autarcas, enquanto nós autarcas mulheres, temos uma sensibilidade diferente, e isso é indiscutível, porque somos mulheres, não é? Olhamos para as coisas de uma maneira diferente, que vocês não olham porque são homens. Nós temos um sentido mais prático da vida, vemos as coisas se calhar com este lado feminino, mas ainda bem que nós vemos, porque temos outra sensibilidade e podemos cuidar das coisas de outra maneira, sem desprimor para o vosso papel. Isto não é a luta entre as mulheres e os homens, não estamos nesse nível já. Jamais. Até porque no nosso interior, o papel da mulher foi sempre muito crucial. Como aqui no Minho havia a ideia da matriarca e tudo girava à volta da matriarca, e esse conceito também me foi levado porque os meus avós maternos eram da Genela, aqui no Minho, em Cabeceiras de Basto, e foram para Miranda do Douro na altura da construção da barragem. Portanto, eu sei bem esses conceitos e o que me foi transmitido, só que nós hoje estamos num patamar diferente, nem sequer se coloca quem manda em casa, se bem que nós sabemos que é sempre a mulher, não é? Mas a modernidade tem este lado bom, tem, sem dúvida, mas também eu quase que estou aqui em defesa dos mais desfavorecidos, no caso das pessoas. Já nem falamos de iliteracia digital, eu não falo desses, porque eu tenho outra realidade, não é? Eu tenho outra realidade com a qual me deparo. Nós estamos a fazer um trabalho muito proveitoso, também na nossa Universidade Sénior, mas a Universidade Sénior tem um papel quase como numa tentativa de ocupação dos tempos livres e proveitoso para quem frequenta. Agora, é o que eu vos digo, eu conheço a realidade do meu concelho, eu sempre que me é permitido em termos de tempo, vou aos lares e sei o que lá existe, e sei o efeito negativo que a pandemia teve nos lares, e não só nos lares, não é? Teve também nas crianças, nos jovens, teve em todos nós. Eu também estive em teletrabalho e foi-me permitido estar em teletrabalho, e isso permitiu-me também estar em contacto com as pessoas e prestar o serviço público, que é isto que efetivamente se trata, prestarmos um serviço público eficiente, eficaz e com o qual todos possamos aproveitar, todos, de uma forma transversal. Obrigada, César. Sr. Presidente. É só mesmo um pormenor na minha intervenção. A Helena disse que, e se calhar bem, porque as ambições, o caminho a percorrer, enfim, um horizonte para que toda a comunidade esteja envolvida, nós precisamos, de facto, de também acrescentar sonho à realidade, quer dizer, enfim, porque senão não criamos entusiasmo para o caminho a seguir. E é por isso que... Não, Helena, não está, não, eu concordo, do resto eu concordo, obviamente estou de acordo com o que disse relativamente à vivência que tem, à responsabilidade que tem no interior do país, neste caso no Nordeste Transmontano. Mas é bom que se compreenda que cada terra tem os seus grandes desafios, e que se nós não atendermos às nossas singularidades, às nossas especificidades,
e não depois nunca perder as nossas especificidades, porque são a diferenciação. É o que diferencia eventualmente do geral e nos torna distintos e competitivos. Nós temos, eu vou dar só um exemplo do pormenor de que as sociedades de hoje, mesmo aquelas que nos parecem que possam estar, enfim, bem, para ver só isto que está a passar. O digital trouxe o trabalho remoto. As sociedades mundiais precisam de gente especializada em informática, em sistemas digitais, em inteligência artificial, e há uma escassez enorme destes recursos. Nas zonas industriais, como é esta região, o trabalhador nesta área de competência digital é procurado e pode trabalhar daqui, e ainda bem, para todo o mundo. Pode estar cá a trabalhar para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Alemanha, e obviamente e bem também para quem trabalha com diferenças de remuneração enormes. Então isto cria logo um problema, há escassez de mão de obra especializada digital, dedicando no geral isto de digital que estamos a falar. As autarquias têm que ser referência na área digital para toda a sociedade, verificar que é um caminho a seguir esta área da transformação digital, porque ela cruza-se com as sociedades, enfim, de transição climática também, e ecológica, de neutralidade carbónica. E então, o que é que está a acontecer? A indústria quer profissionais nas áreas digitais, as autarquias querem profissionais nas digitais, nós queremos profissionais todas estas áreas e, incensamente, a indústria mais competitiva, no sentido de competir com todo o mundo, não tem estes recursos. Não tem estes recursos. Quer dizer, nós quando dizemos nós precisamos de literacia digital, é verdade. Literacia digital em todas as nossas pessoas, capacitando-as para o mundo de hoje. É verdade que envolve as juntas de freguesias, as IPSS, as câmaras municipais, todo o sistema educativo, tudo. Mas depois nós temos à nossa porta das autarquias e diz: sim, senhora, caro Presidente, o senhor fala muito na transformação digital, fala no mundo digital, fala que as empresas têm que ir para este mundo digital e nós sabemos disto. Agora arranje-me engenheiros informáticos e enfermeiros digitais. Porque eu tenho 1, 2 ou 3 no momento e daqui a 2 meses já o tenho fora de coisa, porque ele pede-me, e bem, que tenha alternativa. Isto é uma oportunidade, mas é uma crise. Nós também falamos na transformação digital, mas nós e os governantes tinham que há 10 ou 15 anos ter percebido que o mundo ia ser digital e nós estamos no início, nem estamos no meio desta grande revolução digital. Nesta revolução da automação, de tudo. Porque tudo hoje é digital. Quer dizer, nós falamos aqui, um dos grandes problemas da mobilidade é o digital também. O nosso cidadão, se o cidadão, enfim, souber ou tiver literacia digital, rapidamente, através do seu telefone, sabe a que horas vem o autocarro, ou onde ele está, a que tempo pode fazer o cruzamento ou a transferência de um autocarro para a ferrovia, da ferrovia para o aeroporto, para seja o que for, não é? Isso também obriga, exatamente, é uma questão que se põe, o mundo digital é como o ar que respiramos, é exatamente o que está aí. E precisamos imenso, mas imenso, de formação digital. O sistema educativo, desde o básico até ao superior, tem que estar atento a isto e, obviamente, nós temos que formar muito mais gente nestas áreas das engenharias, sem perder o que eu disse, esta posição, porque a tecnologia não é tudo. Nós temos que introduzir a dimensão humana em toda esta tecnologia, em todo este mundo novo, e é por isso que a cultura é fundamental. Para que exatamente as sociedades... Eu estou a falar à vontade porque Guimarães afirma-se nesta dimensão cultural e continuará a afirmar-se porque eu quero que cultura, educação, cultura, ciência seja a base de tudo e com isso nós teremos tudo. Mas agora, olha, eu tomei a palavra demasiado tempo, mas só para dizer à Helena que estou inteiramente de acordo nestas desigualdades totais, o facto de não ter a cobertura portanto, para a rede móvel, isso é obviamente uma injustiça gritante, também estrutural.
Muito bem. Agradeço, Sr. Presidente. Eu só realço e relembro, obviamente, acho que é um facto que mais ou menos todos conhecemos. Guimarães começou por ser capital europeia da cultura, a seguir foi ao desporto. Agora, depois, mais recentemente, também teve vários galardões e esteve muito envolvida nesta questão da neutralidade carbónica, das questões ambientais, e agora quer-se afirmar como cidade de ciência, não é? Com todos o palco da engenharia aeroespacial e ciência dos dados aqui na fábrica do Arquinho. Eu acho que estas visões estratégicas, não é? Que têm que ser pensadas pelos autarcas, não é? Têm que ser pensadas de uma forma geral, é aquilo que vai dar um resultado final. Eu com isso também, eu passava, eu sei que o Luís queria dar só uma palavrinha, eu passava só ao Presidente Walter, para depois voltarmos, também o tempo já está a ultrapassar. É esta visão que eu gostava, eu há bocadinho, eu realço uma coisa do seu discurso há bocadinho, da sua intervenção, que é, fizemos com a prata da casa. É essa aposta nos recursos humanos, por um lado que eu louvo. Segunda coisa, é algo que foi falado até no nosso evento, que é todo o vosso resultado. Há bocado falou disso assim com muita, eu direi, ligeireza, porque foi rápido no resto do discurso, mas eu apanhei aqui, que é, há um emprego de continuidade. Ou seja, o retorno efetivo de vocês a ver uma estratégia, neste caso digital, de passar tudo o que é conteúdos, de algo que não é no digital, ou seja, há uma ligação do presencial para o digital. Passarem isso tudo, há um retorno efetivo para a população, não é? Bem, eu sou altamente suspeito para dizer isso, mas sim, acho que há um retorno e temos dados que o demonstram. Antes de mais, dar só aqui uma nota, aliás, Sra. Presidente de Miranda de Douro, que mesmo os espaços mais à beira-mar, como é o caso da Nazaré, num concelho com 82 km², têm problemas de cobertura de rede e de falta de internet. E, portanto, não posso, naturalmente não serão iguais aos de Miranda, mas, no fundo, dizer que é incontornável que a digitalização, até para os mais velhos, é algo que os impacta de toda a maneira, e a necessidade de ter redes capacitadas e capazes de providenciar esse tal encurtamento do gap entre os cidadãos, as autarquias, o que seja, é tremendamente importante. Posso lhe dar nota, tenho 2 pequenas aldeias, em particular uma, a 6 km da sede do concelho, que tivemos que andar a inventar acordos com, neste caso, com uma operadora, para eles colocarem lá sinal, e pelo meio tivemos uma operadora do setor elétrico, passa a publicidade, a torpedear o processo, porque não lhe dava a luz que ela precisava para ligar, mas temos vindo a gerar estas soluções também para responder a essa questão. Indiretamente ao que me perguntava, naturalmente o que tem sido feito na Nazaré e a digitalização, e quando falo em comunicação, fartei-me dar exemplos daquilo que foi o caminho trilhado e ele só podia ser digital. Só pudemos fazer com a prata da casa, enfim, uma Câmara com muitas limitações, financeiras em particular, que ainda hoje as temos, e, portanto, qualificar quem tínhamos em casa e procurar nichos de ataque nesta política de comunicação digital foi essencial. Há uma matéria que nós nunca deixamos de ter em linha de mente, é a tal dimensão humana, porque ter uma peixeira de 7 saias, ou um pescador vestidos a rigor numa feira, não é a mesma coisa que ter um vídeo a mostrar essas tradições. E, portanto, aquilo que temos vindo a fazer há muitos anos esta parte, pelo menos desde que estamos na Câmara, é capacitar recursos, é fazer, acreditamos muito na administração direta de tudo, seja no serviço de águas, seja nesta questão da comunicação. Posso dizer que hoje em dia não... Enfim, gastamos algum dinheiro em publicidade externa? Sim, porque há algumas pessoas e há algumas entidades que nos apresentam propostas muito interessantes, mas basicamente fazemos tudo em casa. Uma das vantagens que nos tem trazido esse fazer tudo em casa é que, por exemplo, quando transmitimos Ondas Gigantes ou quando transmitimos um evento de futebol praia, a Liga dos Campeões de Futebol Praia, que acontece, entretanto, na Nazaré, no início do mês de junho, fazemos-lo com meios próprios, humanos e materiais. Dá-nos uma poupança enorme, dá-nos uma alavancagem adicional junto dessas entidades, porque vem a capacitação do próprio município, mas tudo isso é uma
pequena peça de tudo o que vai acontecendo muito. O Gabinete de Comunicação vive louco com a quantidade de coisas que nos pedem apoio para fazer e para apoiar. Seja logisticamente, seja... Também fazemos outro tipo de apostas, por exemplo, pagámos um valor ridículo para aquilo que foi o retorno da novela Nazaré, mas mais uma vez a aposta foi claramente potenciar o fenómeno, até porque se aqui falamos de indústria, a indústria da Nazaré dos últimos 30 anos e dos próximos 30 ou 40 continuará a ser o turismo. E portanto, o que é que vemos de retorno? Enfim, eu claramente vejo, e temos vários exemplos nesse sentido, eu vejo restaurantes familiares, que é o fenómeno da restauração e da hotelaria na Nazaré, sim, onde se come muito bem, muito obrigado, onde a família é a base do negócio, e posso-lhe dar 2, 3 restaurantes em que o marido, em setembro, ia para a Bélgica, para a França, para a Suíça, trabalhar na restauração. A mudança essencial que acontece na Nazaré nos últimos 4, 5 anos é que temos turismo no inverno. Temos uma onda gigante, que num dia de ondas gigantes, temos restaurantes que batem recordes do verão, que continua a ser a nossa época alta. E toda essa gente deixou de ir para o estrangeiro, passou a ficar em casa, seguramente passou a ter mais qualidade de vida por estar ao pé da família, tem clientela diariamente, consegue viver da restauração e não tem que emigrar para trabalhar no serviço. Ou seja, esse retorno é direto, vemos outras coisas, vemos negócios novos a aparecer, vemos empresários internacionais no imobiliário, na restauração também, na hotelaria, no alojamento local, a verem na Nazaré um espaço para intervir e dinamizar os seus negócios, e isso tem criado uma dinâmica de empregabilidade continuada. E uma criação, também tenho que dizer, em alguns cenários de muito autoemprego, com coisas muito direcionadas, sei lá, as operadoras marítimo-turísticas subiram largamente, as escolas de surf, infelizmente na Nazaré não temos, por exemplo, cá em Peniche, que há 100 escolas a disputar muita gente, e em praias, todas elas já muito cheias. Ali, como ainda temos a história de onde a gigante, a malta não está muito capacitada, e se calhar por causa disso não temos assim tantas escolas, mas dou este exemplo, as escolas de surf hoje em dia dão aulas o ano inteiro na Praia da Vila. E são estas particularidades que uma política de comunicação digital, com meios próprios, porque não há dinheiro para mais, alavancada ao extremo de conseguirmos chegar onde chegámos via Turismo de Portugal, nos tem permitido a tal lógica de emprego de continuidade e de melhoria de qualidade de vida. Uns pela cultura, pela ciência, outros pelo turismo, ainda que tenhamos já hoje em dia também indústria que nos chegou devido à fama da Nazaré. Para terminar, dou aqui um exemplo que me tirou um bocadinho do sério, que estou à espera que, pode ser que algum deles esteja a ver isto. Há pouco tempo sou surpreendido num jornal distrital e, curiosamente, julgo que se ontem no Nacional, um negócio que vai avançar na Marinha Grande e na Nazaré, hidrogénio verde. Na Nazaré vão colocar uma coisinha pequeníssima, uma central fotovoltaica ou qualquer coisa desse tipo. O projeto tem o nome Nazaré, porque é um nome forte e que dá essa proeminência. O problema é imodéstia, eu sou mesmo assim, sou filho de uma mulher vaidosa, portanto tenho que ser um bocadinho vaidoso também, ainda para mais com o meu trabalho. E estas coisas chegam-nos, e eles quando cá vierem falar, vão perceber que o Presidente de Câmara é um ativo para as suas intenções e que não deve ser apanhado na curva com estas coisas, onde fazem uma utilização sem qualquer nexo e sem qualquer informação à Câmara Municipal. Mas isto para dizer o quê? Que também fenómenos industriais chegam à Nazaré e potenciam-se através daquilo que é, enfim, o facto de sermos uma marca global, que eu já agora não o disse, mas aproveito, ter 120 nacionalidades num território pré-pandemia, julgo que é uma coisa extremamente relevante e que, naturalmente, também fazemos comunicação disso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Luís, 30 segundos só. Sim, muito rapidamente. É que a questão que o César colocou parece-me da maior relevância e quero com isto dar um rápido exemplo.
Pode e deve a digitalização ser um elemento de reforço da proximidade que as autarquias representam. A ideia era libertando para outras atividades também, mas sobretudo porque ela permite maior e mais quantidade de respostas. Eu dou-vos um exemplo. Na minha autarquia, antes de implementarmos um conjunto de ferramentas digitais, como plataformas de envolvimento comunitário, etc., nós tínhamos uma média mensal à volta dos 50 a 60 contactos para resolver questões. Depois da introdução dessas ferramentas digitais, nós passámos para 2.000. A minha comunidade são 21.000 pessoas. Isto significa que eu, todos os anos, mais do que rodava em número total de respostas à minha comunidade, o número total da comunidade. Os nossos mandatos são de 4, significa que eu, pelo menos, conseguia responder 4 vezes a cada um dos meus habitantes. Isto era de todo impossível antes dos mecanismos de introdução destas ferramentas digitais. As pessoas têm esta necessidade, muitas vezes, de querer falar com o Presidente, é verdade. Mas, como eu disse no início, a maioria o que quer é os problemas resolvidos. E a ferramenta digital e estas ferramentas que nós introduzimos podem e são um fator fundamental para o aumento do serviço público às comunidades a quem devemos esse mesmo serviço. Obrigado a todos os outros oradores por estas palavras. Eu estou certo que poderíamos ficar aqui a manhã toda a falar e o assunto é interessante. Fica o mote para estes 2 dias de falar sobre transformação digital e autarquias. Vamos ter agora um curto intervalo, portanto são 11h12, portanto até às 11h35. Recomeçamos às 11h35. Quem está aqui presencialmente ainda não tirou a fotografia no backdrop lá em cima, pode aproveitar agora o intervalo do café também para fazer isso, está bem? Muito obrigado mais uma vez a todos, obrigado e até já.